Nação Celeste, precisamos conversar sobre algo importante envolvendo o jogo de hoje. Cruzeiro CRB, CRB e Cruzeiro logo mais se enfrentam pelo jogo da volta do que pode ser um espelho do que foi a última quarta-feira. Vem comigo. Tá aí, nação, essa é a capa de mais um conteúdo, bora que bora. Antes de mais nada, eu preciso pedir pra vocês de maneira mais do que humilde aquele like. Você sabia que a cada 10 pessoas, 9 não deixam like aqui no canal? A cada 10 views, são de 9 pessoas que simplesmente ignoram esse pedido aqui, dessa pessoa com esta cara feiosa. Me ajuda, deixa o seu joinha, conto com você. Se inscreva, comente e também compartilhe o nosso conteúdo, que não vai ser longo, eu prometo. Mas vamos lá, nação. Bora trazer pra vocês aqui a catástrofe que foi a última quarta-feira, mais conhecida como ontem, mais conhecida como dia 6 de agosto de 2025. Oitavas de final e zebras rolaram, né? Você com certeza tá por dentro. Ontem tivemos, né? Vamos por ordem. Às 7 horas, Atlético Mineiro e Flamengo. Independente do resultado do jogo da ida, o Flamengo era visto ainda assim como o favorito, mesmo com a desvantagem. Durante o jogo, principalmente no primeiro tempo, jogou melhor, conseguiu fazer o seu golzinho. No segundo tempo, o Atlético volta melhor, um jogo mais franco, os dois times com oportunidades, mas ninguém faz nem mais um gol, né? Então, 1-1 no placar agregado, penalidades, e a primeira zebra das oitavas de final acontece. Com todo respeito ao Atlético, Flamengo e Palmeiras entraram na Copa do Brasil como favoritos, né? Inclusive até com todo respeito a nós, Cruzeiro. Porque você não ser favorito não significa que você não tem a capacidade de vencer a competição. O ano passado, por exemplo, o Vasco e o Atlético Mineiro fizeram uma das semifinais, né? Nível fraquíssimo, duas equipes inexperientes, aliás, inexperientes não, né? Mas inexpressivas, porque poderia ser uma final, né? Do que se projetava. Mas até aí tudo bem. O Atlético já foi campeão e dá pra poder entender, né, você olhando que o Flamengo, como o Flamengo entrou pra esse jogo, dá pra você entender que um escorregão era possível e aconteceu, tá? Então, dá pra dizer que uma primeira zebra acontecendo logo no primeiro jogo dessa quarta-feira que foi caótica. Às 7h30, outros dois jogos. E aqui, rapaziada, quase duas novas zebras. Uma aconteceu, a outra não, né? Retrô e Bahia 0-0. No jogo da ida, o Bahia venceu por 3-2. E na volta, o Retrô, rapaziada, teve algumas chances para levar essa partida, na pior das hipóteses, no caso na melhor, né? Já que acabou 0-0, para os pênaltis. Não conseguiu converter. E o Bahia passou assim, sabe, no limite. Mais uma vez aí o Rogério Ceni, né? O Bahia do Rogério Ceni sofrendo em mata-mata, foi eliminado de maneira bem fechatória agora, né? Na Copa Sul-Americana nos playoffs, pro América de Cali, né, se não me engano, e quase perde pro Retrô, que eliminou o Fortaleza na fase anterior. E no mesmo horário, aí acontece a outra zebra de fato. Atlético Paranaense e São Paulo. O São Paulo ia vencendo o Atlético no Morumbi por 2-0. Tomou um golzinho no final do jogo que deu uma esperança pro Cap, e a esperança se fez presente no jogo da volta ontem. O Atlético Paranaense consegue 1-0, né, durante os 90 minutos. Poderia ter feito até mais. Todavia, foi o que conseguiu. Pênaltis, e aí nos pênaltis foi vexatório o que o São Paulo fez. Se vocês acompanharam, 3-0 com requintes de crueldade. Aí, nós vamos para os outros jogos, né? O Bragantino e Botafogo não teve zebra. O Bragantino é aquela coca de 3 litros que a gente já tá ligado. E aí, Fluminense e Inter também, quem passasse tudo ok. O Inter, né, demonstrando ser um grande freguês aí do Fluminense, né, de 23 para cá. E a outra zebra acontece no Allianz. Independente de ser clássico, você não imagina que no atual momento, na atual circunstâncias que essas equipes se enfrentaram, você não imagina uma eliminação, principalmente da maneira que foi,
do Palmeiras dentro do Allianz. E assim, de maneira humilhante, eu diria, 3-0 no agregado, sem conseguir fazer gol no Corinthians. Rapaziada, com toda a atmosfera que foi criada, fora Abel, ei Abel vai tomar caju, xingamentos pra Leila, ó, o Corinthians simplesmente conseguiu humilhar o Palmeiras dentro da sua casa. E aí, por quê, né, a gente fala aqui sobre o Cruzeiro ficar esperto na ação? Porque, rapaziada, ontem a bruxa rolou solta. E vamos ser sinceros, hoje é pro Cruzeiro conseguir se classificar diante do CRB, assim, bem, sem papas na língua. Quando você olha o confronto, você imagina que o Cruzeiro não vai ter grandes sustos. Mas, isso aqui é futebol. Mas, no jogo da ida, o Cruzeiro não foi capaz de furar a defesa do CRB e o seu Matheus Albino. Mas, agora o jogo é fora de casa e vai ter uma atmosfera favorável ao CRB. Mas, a quarta-feira demonstrou que todo cuidado é pouco. O Cruzeiro ele precisa entender que o jogo é jogado. E tem que ficar esperto com o que aconteceu na quarta. O Cruzeiro jogar na quinta, acho que foi muito positivo. Pra poder entender que não importa que é líder do Brasileirão lá do Flamengo, né, mesma pontuação. Não importa que vai enfrentar um time da Série B de meio de tabela, acabou de tomar ataque da Chapecoense. Não importa que o Barroca está pressionado no cargo. Não importa. Não importa. O jogo é jogado. Jogo de campeonato. Tem que entrar ligado. Tem que entrar querendo mais com o adversário. Tem que colocar o nível técnico além do adversário em campo. Se ficar só no papel, vai tomar taca, vai ser eliminado. Como o Palmeiras foi pro Corinthians, como o Flamengo foi pro Atlético, o São Paulo pro Atlético Paranaense, que inclusive tá até pior do que o CRB na segunda divisão. Vai tomar susto como o Bahia tomou pro Retrô. Retrô, malzão na Série C. Quase elimina o Bahia ontem, rapaziada. Todo cuidado é pouco. E olha que o Bahia fez o resultado na ida. Em casa, o Cruzeiro não conseguiu. Então assim, esse CRB já eliminou na fase anterior o Santos nos pênaltis, com o Matheus Albino catando tudo durante os dois jogos e nos pênaltis também. Então todo cuidado é pouco. Fica o sinal de alerta, o Cruzeiro precisa abrir o olho, tá? E tem que dar um chute, mas muito longe, pra bruxa. Que não vai rondar Lagoas nessa quinta-feira, é a minha expectativa. Hoje eu acordei, fui tomar café, rapaziada, eu tomava café e ficava assim, ó, com a mão na cabeça, já pensando no jogo. Eu já estava me estressando na minha primeira hora acordado, faltando, sei lá, 12 horas pro jogo, 13 horas pro jogo. Então assim, rapaziada, eu não quero passar angústia no jogo de hoje. Tá? Eu quero ver o Cruzeiro conseguir, contra uma equipe muito inferior, fazer o que não está conseguindo, né? Nos jogos recentes, como foi contra o Corinthians, Ceará em casa, CRB em casa, que é furar a defesa, propor jogo contra times que vai jogar retrancado. O Cruzeiro já está testado e aprovado contra times que vão jogar a Vera. Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Bahia. O Cruzeiro já tá testado já. Jogos fora de casa de brasileiro, que o time, né, não vai ficar retrancado necessariamente, vai querer jogar. Agora, jogos onde o time, ele se fecha ali, o Cruzeiro tem uma grande dificuldade. Olha o confronto contra o Atlético Mineiro, onde o Atlético, cada jogador vestiu 2 fraldas Pampers, né, porque se cagaram e colocaram 30 negros lá atrás. O Cruzeiro não conseguiu furar aquela defesa, aquela retranca feia, né, para um clássico do Atlético. Até o Leonardo Jardim reclamou na coletiva. O Cruzeiro não conseguiu furar a retranca do CRB. Não conseguiu. Do Ceará teve uma dificuldade e ainda assim, dentro da proposta de cada um, o Cruzeiro foi, né, superado. Então chegou a hora de virar chave para esse tipo de jogo. Um clube que quer, quem sabe, chegar na 33ª rodada, com chance ainda de ser campeão brasileiro, vivo numa Copa do Brasil, precisa entender esse tipo de adversário. Então é o seguinte, rapaziada, todo cuidado é pouco. Eu estou confiante, eu acredito numa classificação bem hoje do Cruzeiro, mas
O dia de ontem, pra mim, foi, assim, sinal de alerta ligado. Não importa que é o CRB, não importa se fosse o Retrô, não importa se fosse o Corinthians nessa draga, não importa quem fosse. O Atlético Mineiro, nosso rival, numa fase inferior a gente, não importa! Ó, abre o olho, rapaziada. Foco total, né? Que aquele tipo de motivação que a gente vê nos vídeos dos bastidores possam ser triplicadas hoje, e não apenas nas palavras, mas também na atuação e na prática com a bola nos pés. Mas tá aí, nação! Comenta, qual a sua expectativa pro jogo de hoje? Você acha que o Cruzeiro se classifica e se classifica como? Pênaltis? Tempo normal? Tranquilo? Com requintes de crueldade? Vai sofrer? Comenta, deixa sua opinião. O like também que é sempre muito bem-vindo. Até a próxima, Nação Celeste. Tamo junto!